A gente vai começar aqui o painel, desculpa o atraso. A gente, mais uma vez, também agradecer a mostra por esse espaço. A gente vai começar esse painel maravilhoso, com mulheres incríveis, e que aconteceu naturalmente, essa curadoria. Então, eu vou chamar aqui, para elas virem à mesa, a Daniela deixa eu pôr os óculos para ler o perfil. É produtora executiva na Gulani, produziu recentemente o longa Motel Destino, de Cariangus, que teve seu premiere em Cannes em 2024. A Dani é produtora há mais de 20 anos, está no cinema, tem aí uma jornada grande. Também produziu Os Enforcados, de Fernando Coimbra, com estreia no Festival de Toronto 2024, longa de animação A Arca de Noé, de Sérgio Machado, e que vai estrear esse ano. Depois ela pode falar mais, mas assim é uma introdução. E tem uma formação como advogada maravilhosa, e eu sempre acho legal que a gente precisa de advogados, engenheiros, administradores e economistas no nosso setor, mais e mais. Chamo aqui a Érica Aguado. A Érica ela é da produtora Floresta, com 26 anos de experiência no mercado audiovisual, trabalhou no SBT, Band e Record, antes de migrar para a produção independente, com vasta experiência em todas as áreas de produção, infraestrutura e executiva de gêneros variados, do jornalismo à ficção, passando por premiações, realities e game shows. Enfim, aí depois, se ela quiser se apresentar um pouquinho mais, porque a bio dessas mulheres é grande, então vai tomar muito tempo aqui. Convido à mesa a Gisela Câmara, que veio diretamente do Rio para participar aqui com a gente, produtora executiva sênior da Amazon Studios no Brasil, com uma experiência cinematográfica diversificada, produziu filmes e atuou como line producer em filmes e séries de TV dirigidos por talentos consagrados como Rui Guerra, Walter Lima Júnior e Jorge Duran, bem como diretores estreantes. Então, bem-vindas. E agora chamo Paula Cossenza, querida, sócio fundadora do Ventre Studio, produtora independente com vasta experiência nacional e internacional, produziu séries, longas e documentários em parceria com Netflix, Disney, HBO, Fox, Warner Bros., Sony Pictures, entre outros. E bem-vindas, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Bom, a ideia, né, desse espaço aqui também, como do primeiro painel, é um espaço de troca. Então, só explicando como vai ser a dinâmica, né, cada uma vai fazer uma apresentação, se apresentar, falar dos projetos e da visão delas, né, da prática da implementação das ações de sustentabilidade no dia a dia de projetos de SET e das produtoras também. E aí vocês fiquem à vontade também, em algum momento, se quiser perguntar, levanta a mãozinha, tem o microfone, para fazer essa troca mesmo, né? A ideia é a gente compartilhar aqui, tá bom? Então, eu acho que o que eu ia falar, eu vou deixar para elas falarem, e depois eu vou perguntando e a gente vai trocando, acho melhor. Então, vou começar na ordem alfabética, e pela Daniela 1. Oi, gente. Bom dia, boa tarde. Bom dia, porque eu não almocei ainda. Sou Daniela produtora executiva. Eu cuido dos longas metragens da Gulani. A Gulani, ela nos últimos anos, vem já usando a sustentabilidade dentro do nosso escritório. Então, a gente tem uma consultoria de sustentabilidade lá no escritório. A gente conseguiu, nos últimos anos, eliminar todos os descartáveis no dia a dia. Então, a gente distribuiu caneca, garrafa e afins. Tem lá a separação de lixo. Então, no nosso dia a dia, isso já vinha acontecendo. Mas ainda faltava dar esse passo de colocar a sustentabilidade dentro das produções. Eu conheço a Ariene e o Cinema Verde há muito tempo, então tinha sempre esse desejo de colocar, mas eu não conseguia, e por uma razão que eu acho importante falar, que eu cuido dos longas, principalmente incentivados. E o longo incentivado, como provavelmente a maioria das pessoas sabem aqui,
a gente orça hoje, aí tem um longo período de captação, aí tem a escrita do roteiro, aí tem toda a preparação. Então, é muito comum que a gente vá filmar daqui a 5, 6 anos. Então, quando a gente filma, o orçamento já está faltando, sabe? Está quase defasado. Então, quando você pensa, ou pelo menos quando eu pensava lá atrás em sustentabilidade, eu sempre pensava, ai, não vai caber. Que pena, fica para o próximo, não vai caber. E muito incomodada que como é que eu posso isso, eu faço isso no dia a dia e eu não coloco isso no meu trabalho. Então, chegou a hora da gente produzir um Motel Destino do Carim, e a gente filmou numa cidade pequenininha no litoral do Ceará, que é Beberibe, e que fica a 90 quilômetros de Fortaleza. E quando a gente chegou nesse paraíso, quem for assistir o filme vai ver, é tipo uma loucura, falésias, praias, né? Aquela coisa Brasil, Nordeste, absurdo. Ficou muito claro que não dava para a gente trazer 60 pessoas, 80, seja de Recife, de Fortaleza, São Paulo, e causar um impacto ambiental que a gente não compensasse, ou que a gente não diminuísse. E o que ajudou também no Motel Destino, acho que é importante dizer, é que a gente tem uma coprodução internacional. Então, a gente tinha Alemanha, França e Inglaterra. Então, nas primeiras conversas com esses parceiros internacionais, eles já perguntavam para a gente: e como é que vai ser o set? O que vocês estão pensando de sustentabilidade? Porque isso já é exigência de edital na Europa há muito tempo, né? Então, isso ajudou. Quando eu fui conversar com os produtores, será que não vai faltar e tal? Isso era uma força a nosso favor, e aí a gente conseguiu colocar no motel. Chamei a Cinema Verde, então a gente teve a consultoria incrível da Ariane. Ela, infelizmente, ficou em São Paulo, né? A Ari, que a gente não tinha assim, dinheiro sobrando para levar ela para lá. E a gente tinha uma pessoa lá, que foi a Adri, que acho que deve estar aparecendo lá em cima, que era a assistente de sustentabilidade no set e na base. Então, eles fizeram um trabalho incrível, que foi de conversar com cada uma das equipes. Antes, né, durante a pré-produção, tinha essa conversa com cada uma das equipes. Além de falar do básico, né, vamos imprimir menos papel, ou se você não quiser mais, se o papel já estiver sendo usado, vamos, em vez de amassar, vamos colocar para ser reciclado. Elas davam direcionamentos específicos para as equipes pensarem a sua própria pré-produção, né? Então, como acho que a própria Ariane falou, será que a gente pode usar uma madeira certificada no departamento de arte? Ou uma tinta à base de água? Né? Como é que você pode ter influenciar um pouco menos assim no meio ambiente, né? Você alugar mais objetos e figurino do que você comprar. Então, ela foi, ao longo da pré-produção, fazendo com que as equipes parassem de pensar também um pouco que não era só a água, que também, né, a falta do você não ter o plástico, que também é importante, mas é também você pensar no seu próprio trabalho. O que eu vou produzir, como é que eu posso produzir com menos impacto. E aí, no set, a gente tinha, obviamente, ao longo de toda a produção, a gente deu as canequinhas para a turma, de inox, a gente não tinha descartável nenhum. A gente teve um catering de Fortaleza, recomendo, que além de uma comida deliciosa, foi muito parceiro, a gente não tinha nada descartável no catering, mesmo em dias com, tem trocentos figurantes a mais, não, tinha lá uns copinhos de acrílico, tinha lá um jeito das pessoas serem servidas sem ter que usar descartável. Então, a gente espalhou galões, para continuar falando da água, a gente espalhou galões ao longo do set, assim, então não tinha por que reclamar que não tinha água acessível para todo mundo. E a turma embarcou. A gente estava... Essa coisa de estar fora de São Paulo, do Rio, Recife, Fortaleza, ajudou, porque aí você fica ali nesse lugar, né, você fica ali, você percebe, fala, nossa, estamos aqui no meio ali e no meio do meio ambiente, estou aqui pertinho na praia, né? Então, é mais fácil de você conscientizar. E a gente teve algumas... Aí a gente tinha também até um captador de bitucas de cigarro.
que depois vinha para São Paulo para um outro tipo de reciclagem, ou seja, Cinema Verde pensando em tudo, assim. Uma coisa muito legal que a gente conseguiu foi que a gente conseguiu reutilizar todas as comidas que voltavam, que elas não eram usadas. A gente conseguiu uma permissão, né, da prefeitura, da Secretaria de Saúde. E aí eles indicaram para a gente um criador de suínos para poder consumir, que é essa foto que está aqui, que são os orgânicos que voltavam do catering. Os suínos consumiam. Então, assim, era um desperdício quase zero, né? Era muito interessante. E aí, óbvio, os departamentos, na época da desprodução, eles também tinham que cuidar. Eu não posso simplesmente ir embora da cidade e deixar isso... o que eu usei de madeira ou, eventualmente, objetos. Eu não posso simplesmente deixar, porque não é problema meu. Então, eles tinham que pensar. Eles pensaram nisso durante a desprodução. E aí o que a gente foi percebendo, porque a gente tinha também a gente chamou umas cooperativas de próprio Beberibe e de uma cidade próxima, que é Aracati, cooperativas de reciclagem, que iam 1 ou 2 vezes por semana para Beberibe para recolher os nossos recicláveis e dar a devida destinação. Então, a gente começou a perceber o quanto a gente estava ali inserindo a própria comunidade no filme, né? Então, tinha as pessoas da cooperativa, aí tinha os produtores de suínos, tinha o catering, que usava comida, a maior parte da comida era da comunidade. Então, quando pega o peixe, é o peixe do pescador que pega a jangada e vai pescar todo dia. Então, foi muito interessante ver como a comunidade foi sendo inserida na produção também. E aí, enfim, aí foi incrível. Eu acho que tem 2 coisas importantes antes de eu terminar, que a gente teve muito engajamento da equipe. Eu tenho a impressão que, especialmente porque a gente tinha uma equipe muito jovem, eu era assim, tinha eu e mais umas 2 pessoas mais velhas que eu, o resto era tudo jovem. E eu acho que o jovem já tem mais a consciência, sabe, do que a gente está inserido nesse planeta e o que a gente precisa fazer. Então, isso na mês passada a gente falou isso, né? É difícil da gente mudar, né? Então, isso para a gente ver também. Mas eu fiquei super com uma sensação de dever cumprido, porque não dá, sabe, para a gente chegar e a gente ter 60, 80 pessoas num curto espaço de tempo, impactando tanto assim o meio ambiente e simplesmente pensar que não é problema nosso. Então, agora eu tenho como objetivo colocar a sustentabilidade em todos os meus projetos. É isso. Obrigada. Eu queria só pedir para você falar que foi uma iniciativa da produtora essa questão da inclusão. A Adri e outros membros de equipe também, acho que é importante. A Adri, que é aquela pessoa linda que está ali, é uma mulher trans, e a gente chamou então para fazer essa parceria. Ela já era uma assistente, mas ela não estava no projeto, né? Ela estava numa parte de preparação, e aí, quando a gente precisava de alguém, a gente apresentou a Adri para a área, aí elas se adoraram e tal, deu super certo. E então, ela era uma mulher trans, e a gente tinha outras pessoas ou trans, ou não binárias na equipe. E o que é mais interessante é que algumas coisas, claro que tem um desejo nosso, né, de inclusão, mas algumas pessoas já vieram de maneira muito orgânica. As próprias equipes já tinham pessoas trans ou não binárias e que vinham e vieram. Então, fez a nossa equipe ser muito inclusiva mesmo, quer dizer, muito, dentro do que a gente conseguiu. E uma equipe que foi, sei lá, 85% nordestina. Então, era uma galera de Fortaleza ou de Recife, na maioria. Obrigada, Érica. Agora é contigo. Oi, gente, que vergonha.
Na minha primeira vez falando assim, mas acho que vai dar certo, né, Ari? Que eu falo bastante. Eu quero dizer que ela é muito simpática e toda agregadora. Daqui a 3 segundos ela já está aqui. Que vergonha. Bom, então, gente, primeiro agradecer a todo mundo, agradecer o convite, a oportunidade da gente falar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Bom, sobre mim, né, eu estou no mercado há 26 anos, a Ari falou um pouquinho. Na Floresta eu entrei como freela em 2016 e desde 2020 que eu faço parte do time da casa. E hoje... Cadê, Nath? Eu tenho que mudar, né? Nath, cadê? Oi. Aí falar, a Floresta é uma das maiores produtoras no Brasil, né? E hoje, dentro da Floresta, eu... Ai, gente, como é que eu faço isso? Ai, não. Ai. Hoje eu faço parte do comitê de ESG da produtora e lidero a parte de sustentabilidade, né? Tanto na produtora quanto nas produções. E aí, um pouquinho do nosso lema aí, né? Que a gente tem interno. E eu vou falar um pouco do impacto positivo que a gente teve desde que a gente começou esse trabalho na produtora. Já foram 136 toneladas de madeira que se transformaram em biomassa, né? A gente sabe, como a gente falou na mesa passada, que a gente produz muito lixo, mas o certo que a gente tem é de dar o destino correto para ele. Tem muitas produções nossas que a gente consegue reutilizar o cenário. A gente precisa falar no microfone? Você acha que se eu falar ninguém escuta? Não? Ai, meu Deus, tá. Tem muitas produções que a gente reutiliza o cenário, né? Porque vem de temporadas recorrentes e a gente faz questão de guardar esse cenário e reutilizar. E os que não tem como mesmo, que é temporada única, a gente faz o descarte correto, já faz 2 anos e pouco, né? Por isso que já tem esse montante aí de madeira que foi destinada corretamente. Outra coisa também que tá para a gente passar, que eu acho que é isso que também falamos aqui, né, do uso de madeira de reflorestamento na construção de cenários, da gente usar tinta à base de água, tentar evitar ao máximo o uso de isopor. E uma coisa que a gente sempre tenta também é, como a gente tem na casa, né, a gente faz bastante produção de realities, e nas casas que a gente monta, se a gente não está aqui nesse eixo Rio-São Paulo, é usar bastante coisa de artesões, falei certo, gente? Artesões locais, né, para fazer o dressing dessas casas, e principalmente também utilizar a mão de obra local. Estou aqui na minha colinha, tá? Vou dar um exemplo de uma produção que a gente teve, que a gente fez uma campanha dentro da produtora para todo mundo trazer suas garrafas de vidro, porque as meninas da arte tiveram a ideia de fazer a parede do banheiro toda com aquele fundo da garrafa para entrar a luz dentro do banheiro, e foi uma campanha muito legal, todo mundo aderiu, teve até garrafas a mais do que o necessário, mas foi super bacana, porque engajou todo mundo da produtora e de outros produtos também que a gente estava gravando na época, né? Foram 230 mil copos descartáveis que a gente deixou de consumir, que a Ari também falou na mesa passada. A gente começou a fazer na produtora mesmo, a gente já não usava copo descartável, acho que desde 2020, um pouco antes, né? Carol está aí também para me ajudar. Mas nas produções a gente resolveu também entrar com isso com força. A gente entregou muita garrafa, muita caneca para muita gente, e eu acho que isso já entrou nesse DNA. Acho que não tem mais nenhum set nosso que a gente tem em copo descartável. Hoje a gente está deixando de entregar as garrafas, porque também a gente acredita que a gente já tem essa cultura, e a gente tem bastante gente recorrente nas nossas produções, e então que as pessoas já têm que ter isso, né? Já tem que ter essa prática. Ai, gente, como é? Acho que, e aí uma coisa legal para lembrar, que acho que o maior desafio são nas externas, não
em externas quando você tem um set fixo, que fica, você mantém a mesma coisa, né? Está no padrão, você só não está dentro de um lugar fechado. Mas nessas externas pequenas, que você vai num dia, que ainda a gente está levando, né, o copo de plástico, a garrafa de plástico, mas estamos coletando, não deixamos isso no lugar onde a gente está gravando, e isso volta para o set para fazer o descarte correto. Acho que para vocês acho que é a mesma coisa. Né? A gente teve uns 2 sets, 2 diárias, que eram sets dificílimos de chegar, que eram falésias no meio da praia, chega de 4x4, que aí a gente também abriu uma exceção para levar a garrafa plástica, porque a gente também entendeu que a garrafinha era melhor que o copo. E aí a gente recolheu tudo depois para levar para o descarte. Né? Aí já foram 100 toneladas de material reciclado. Hoje, na produtora, a gente usa a Musa, foi até uma consultoria que a gente fez com a Cinema Verde, então toda a coleta da produtora é reciclada, né? Dividida nos 3 estilos de lixo, né? Orgânico, rejeito e compostável. A gente conseguiu levar isso também para a GGP, que é o lugar onde a gente tem a nossa pós-produção, o estúdio que a gente mais grava ali, o nosso acervo, e a gente conseguiu também implantar isso lá. E mais ainda também Apoiato, que é a da bituca de cigarro, que esse a gente consegue levar para qualquer set, porque eles têm uma coleta bacana, você joga ali naquele que estava ali do hotel, né? Você joga ali e eles vêm num baldão assim, que você traz isso depois no seu carro, no seu caminhão de volta, e eles dão o destino correto também. Eu acho que a gente está em mais de 20 mil bitucas de cigarro desde que a gente começou. Haja fumantes. A gente também conseguiu implantar o ecoponto dentro da produtora, na GGP e em alguns sets que a gente tem, quando a produção dura um pouco mais, né? E acho que isso é bacana porque a gente está estimulando o pessoal a trazer o seu lixo de casa, né? A esponja, a embalagem de remédio, pilha, aparelho eletrônico, e aí a gente faz o descarte correto também, até nos pontos que a área ajudou a gente a encontrar. Na parte social, a gente faz um trabalho bem bacana. A gente sempre tenta, pelo menos uma vez por mês, ter um papo com nossos colaboradores de diversos assuntos, não necessariamente só sustentabilidade. Uma coisa também que falamos na mesa anterior, que é uma coisa que a gente tem como prioridade, é sempre estar colocando o tema sustentabilidade de alguma forma on câmera, né? Ou num texto, ou num episódio, enfim, quando é possível encaixar, mas como eu falei, né, a gente faz bastante reality show, e então todas as casas, desde então, que a gente monta, tem as lixeiras seletivas, né? Então, mesmo que organicamente a gente não falando aquilo, o participante faz o descarte correto ali para todo mundo ver, né? Além da gente também sempre fazer questão de, quando está fora desse eixo de São Paulo, contratar equipe local, não só a equipes de apoio em produção, mas a parte de apoio todo, staff, motorista, enfim, tudo que cerca ali da comunidade local. Vou dar um exemplo aqui, que a gente gravou no interior do Piauí, e a equipe toda precisava ter aquele uniforme fechadinho, né, de manga e tudo mais, e foram as costureiras locais que fizeram o uniforme para a nossa equipe. E isso foi muito, muito bacana. Aí, vamos lá. A Floresta é uma produtora Sony, né? E aí a gente tem um programa de sustentabilidade mundo. A gente já tinha algumas iniciativas na Floresta anterior à chegada da Sony para passar o programa deles. Isso foi muito legal, porque quando eles vieram, a gente já estava indo. Então, a gente só aprimorou e deixou isso mais protocolar, digamos assim, né? Então, dentro desse protocolo, além das coisas que eu falei para vocês, a gente ainda dá aquela priorizada prioriza de todos os documentos, que acho que a única coisa boa do Covid foi que todos os documentos eram online, e isso ajudou bastante. Acho que foi a única coisa. Da gente sempre usar pilhas recarregáveis, isso também a gente já usava antes, isso economiza bastante, independente da sustentabilidade.
priorizar a iluminação em LED, mas acho que isso também é uma tendência de mercado, né? Está tendo essa transformação aí na parte de iluminação. E desde 2023 que a gente começou, todas as produções nossas receberam um selo de produção sustentável da Sony, né? Esse selo interno, que a gente, em alguns projetos, quando o player autoriza, a gente coloca esse loginho nos créditos, e a gente recebeu também o selo EMA por uma produção feita junto com a Amazon, que ainda não foi ao ar, e uma produção nossa do Shark Tank, que também recebeu o selo EMA, que a gente pôde submeter e recebeu como produção sustentável. A gente ficou bem feliz. Eu vou dar só não, desculpa. Gente, um dia eu vou me acostumar, tá? Calma aí. Aí aqui eu vou dar um exemplo um pouquinho das nossas comunicações internas, né, que a gente tem como padrão. Então, toda produtora, a GGP, os nossos sets têm uma comunicação visual educativa, digamos assim, e autoexplicativa para a pessoa poder descartar os seus lixos. E uma coisa que eu acho que é muito legal, que eu ia até falar assim para vocês, que a gente sempre tem uma... não é um elogio, mas é legal, porque assim, as pessoas às vezes que entram no nosso site, elas pela primeira vez falam, nossa, que legal, vocês têm isso, têm aquilo, e a gente sempre tem uma troca, né, com essas pessoas. Eu vou dar um exemplo de uma produção que foi muito legal. Dentro do set, a gente tinha um tanque, uma pia, né, que era uma casa, e os meninos da produção resolveram fazer uma cisterna para usar água de reuso, né, água de chuva, para alimentar essa pia, esse tanque. Foi uma iniciativa dos próprios produtores, e isso foi muito legal. Eu acho que é isso, gente. Eu estou muito feliz, acho que falei um pouquinho, estou um pouco nervosa, me engasguei aqui, e é isso. Muito obrigada. Gisela, agora a bola é sua. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Gisela Câmara, sou executiva de produção de filmes no Amazon Studios no Brasil. Bom, o Amazon Studios é um estúdio recente, né? Foi criado em 2019 e no Brasil, desculpa, foi criado em 2016 e no Brasil começou a operar em 2019. A partir de 2022 a gente começou uma política de sustentabilidade, e aí um pouco como o Léo falou, né, na mesa anterior, a gente tem um protocolo que não é um protocolo rígido como era o protocolo de Covid, né? Na verdade, é um guia de práticas que são globais. Tá aí? Tá. Pode passar para... Como é que foi? Desculpa, gente, eu também não estou... Qual que é? Está escrito, tá. É um guia de práticas, né, que é um guia global de práticas. Tem alguns níveis, né, assim, de acordo com também o que está disponível naqueles territórios para ser implementado, e que a gente tenta, que a gente, na verdade, é mandatório, né, fazer a política de sustentabilidade, mas cada item desse depende muito do que está disponível no território e de cada produção também. A diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade são políticas que fazem parte também da nossa cultura. A gente já tem até uma rede mundial que cuida disso, e a gente implementa essas políticas também de sets diversos, de diversidade de equipe, e incentivando também as produções locais a terem pessoas locais na medida do possível, né, dependendo de cada produção. Bom, então vou falar um pouco de como que funciona nossa política, né, de diretrizes para a sustentabilidade. O planejamento de sustentabilidade de cada filme, ele começa com o coordenador de sustentabilidade, que a gente falou também um pouco na mesa anterior. A gente tem sempre para cada filme uma coordenadora de sustentabilidade, o coordenador, e um assistente de produção ou uma assistente de produção. A gente fez, ano passado, um curso de formação para esses profissionais, que foi feito para toda a América Latina,
e a gente formou nesse curso 2 brasileiros para fazer coordenação e 2 para fazer assistência de produção. E que não é suficiente, a gente sabe, né? A gente está, inclusive, precisando de mais gente agora, mas é um processo também que a gente está crescendo com isso, né? Tá trabalhando muito com a Cinema Verde também nesse sentido. Então, esses são os profissionais que conduzem as conversas com cada departamento para entender também aonde que cada departamento pode implementar e até passar um pouco adiante até do que a gente sugere, né? Porque também se falou muito nisso, né? Assim, as políticas de sustentabilidade, elas têm um impacto financeiro, às vezes, no orçamento, mas tem muita coisa que é muito simples, né? Que não tem impacto financeiro e que é uma questão de uma mudança cultural e uma questão principalmente de planejamento. Então, assim, se tem alguém pensando nisso desde o início, desde a soft pressing, desde muito antes de começar a produção, a gente consegue ter um resultado lá na desprodução que é muito mais eficaz e que não tem a ver com dinheiro necessariamente, né? Então, por exemplo, né, assim, nessas conversas com as produções e com as equipes, a gente pensa em como gerar energia, que acho que é o maior gargalo, né, no Brasil atualmente, assim, como é que a gente consegue gerar energia com baixa pegada de carbono. Nas nossas produções nos Estados Unidos e também na Europa a gente tem usado, nos Estados Unidos a gente tem usado os geradores Moxion e também painéis solares para alimentar as produções, mas aqui no Brasil isso ainda não é uma realidade, a gente ainda usa, né, gerador a diesel e vem fazendo alguns testes com baterias, que é uma coisa que eu quero falar mais adiante, que é um assunto que me interessa muito, assim, eu fico muito empolgada. Então, assim, geração de energia, né? Aí tem o transporte, que é um outro gargalo nosso também, porque a gente não tem ainda uma frota mais, né, no Brasil, né, assim, elétrica. E assim, então, o nosso protocolo ele passa por incentivar o transporte coletivo, ou transporte coletivo mesmo, né, assim, ou o transporte de mais gente no mesmo carro, né, não só o transporte coletivo no público, como otimizar o transporte é super importante, e a gente pede para que ao menos cada produção tenha 5 carros híbridos, que é uma coisa que eu acho que já é possível aqui. Além disso, toda a nossa frota precisa ser abastecida com etanol, que é um biocombustível, que é real, que é brasileiro, que é acessível, que não é caro, muito pelo contrário até, que é muito bom e que não tem motivo para não usar, assim, eu não entendo por que não usar, inclusive na vida real, assim, a gente, sabe? Então, é uma coisa muito fácil, que não dói no bolso e que é atual, né? Que não é um futuro, é agora. Então, isso do transporte. Outra parte grande, né, do trabalho de sustentabilidade, né, nas conversas com a equipe passa por buscar soluções sustentáveis para as atividades específicas de cada um desses departamentos. Então, não só na nossa atividade de trabalho, de produção, mas também na tela, né? Como a Érica falou, a gente conversa para que a arte, por exemplo, que os cenários tenham as lixeiras separadas, que não é nada, mas tá ali, entendeu? A gente pede para que a arte não use descartáveis, né? Que os personagens não tomem aguinha de copinho descartável, mas que usem. Então, assim, são pequenas coisas que também, de novo, não têm nenhum impacto financeiro, né? E que podem ser feitas em qualquer produção. E que é tudo uma questão de cultura mesmo, né? De pensamento, né? De pensar nisso antes. A arte, né? é um departamento importante na sustentabilidade. Então, a gente pede que as madeiras usadas no nosso set sejam com mínimo de 70% dessas madeiras sejam de origem certificada, isso para a gente é importante. E também as conversas passam muito pela desprodução, como é que a gente vai desproduzir a arte como um todo, não só os cenários, mas também, né, dressing, tudo que foi adquirido para aquela produção, como é que é esse descarte. Então, por exemplo, a gente teve recentemente no filme um departamento de arte que usou um papel laminado, um laminado de madeira feito com garrafa PET reciclada. Que é incrível, né? Assim, como é que existe isso? Muito legal. Aí a gente usa isso e depois o descarte disso é para a CDR, né? Que é para não foi isso? E esse ainda recicla, né? Também.
Sem escutar ainda. Não, eu que estava falando que, como é feito à base de PET, ele volta para reciclagem. O que vai para o CDR é aquele PS, que é feito de plástico poliestireno, Sim. que não tem jeito. Aquilo é um horror. Aí vai para biomassa. A gente fez porque a gestão de resíduos é um assunto, né? Assim, um assunto gigantesco. Mas assim, só para terminar essa questão do descarte, né? A gente tem também na Amazon, a gente tem um galpão no Rio, onde a gente tem armazenado tudo que sobra não só de cenário, né? De dressing, de figurino, e também dos consumíveis de cada departamento, né? De câmera, de elétrica, e a gente guarda, de produção principalmente, assim, então a gente guarda tudo isso e disponibiliza para as próximas produções. O que assim, nos últimos 2 anos, a gente implementou isso faz 2 anos, então a gente fez, nesses 2 anos, 7 projetos. De lá para cá, a gente já reutilizou R$215 mil através de 10 mil itens que estão disponibilizados nesse galpão. Então, é uma maneira também de circular, né, de fazer uma economia circular e de reutilizar, de consumir menos, de comprar menos. E as produções amam, né, porque elas economizam. Então, assim, é ótimo. Todo mundo fica feliz. Dá trabalho. O Léo falou, dá trabalho na desprodução, dá trabalho para a gente, dá trabalho para as equipes, cuidar do acervo. Mas, assim, é isso, né, também. Vale a pena. E é tão legal ver as pessoas usando, né? Assim, é muito maneiro. Que mais? Aí outra coisa do nosso protocolo é com relação à LED, né? Assim, a gente, elétrica e fotografia, a gente conversa para ter um mínimo de 70% de luz de LED, porque tem um consumo mais baixo, né? Então tem menos energia que gasta. E também diminuir os descartáveis, quer dizer, isopor. Acho que isopor era coisa de antigamente, né? Deus me livre. Que mais? Então, esse negócio de geração diminuição, né, de resíduos. A diminuição da geração de resíduos é um pilar, assim, para a gente muito, muito, muito importante. E aí aquilo que a gente eventualmente ainda a gente gera muito lixo ainda, então a gente tem esse projeto que nem todo, né, que acho que é muito importante que todo mundo mesmo faça, que é de gestão desses resíduos. Então a gente separa, né, em 3, né, compostável, reciclável e rejeito. O mesmo rejeito a gente tenta depois dar uma outra destinação, né, para biomassa ou mesmo para CDR. O CDR, exatamente, para o CDR. Então a gente teve, por exemplo, a gente tem uma média de mais de 80% de desvio de rejeitos para o aterro sanitário. E a gente teve um filme que até a Ari foi foi a consultora, que a gente teve 100% de desvio. Teve o desvio. Mas os 8% desculpa, não foi para a CDR? É que, por exemplo, a gente é credenciado do Instituto Lixo Zero. E o Instituto ele não considera o CDR, que é o coprocessamento, um desvio de aterro, porque é uma incineração. Então, pela perspectiva do Instituto Lixo Zero, a gente desviou 92%. E aí 8% foi o que foi o rejeito. Então, mesmo assim, é muito pouco. É muito pouco. E aí, mas a gente desviou. A gente acredita que a gente desviou 100%, né? Mas aí você tem esses parâmetros dessas instituições e tudo mais que a gente também precisa honrar e respeitar. Não, com certeza. Mas foi 100%, considerando a nossa visão. 100% considerando que os 8% foram para a CDR, né? Foram reprocessados de alguma maneira, mas pelo Lixo Zero realmente foram 92%. Exatamente. E a compostagem, né, é legal porque assim, a gente depende muito do engajamento da equipe, né? Todo mundo falou sobre isso na outra mesa também. Isso é fundamental para dar certo e grande parte do papel desses coordenadores de sustentabilidade também vem muito nesse sentido, né? Assim, a gente tem palestras, tem não sei o quê, tem conversas, tem a comunicação no set. Mas é muito legal porque, por exemplo, né, os compostagens, depois cada um leva a sua terrinha para casa e aí as pessoas ficam felizes e aí também planta uma sementinha para as pessoas replicarem isso na vida real, né? Assim, muita gente, depois das produções, os técnicos mesmo, ou mesmo elenco, depois reportam que eu contratei, sei lá, o Ciclo Orgânico no Rio,
ou aqui no Rio, né, assim, para fazer compostagem em casa. Isso para a gente é muito importante, nessa multiplicação. Então, tem outras ações também, ali na comunicação, é importante e tal, mas tem muita coisa para falar, mas eu queria só falar desse teste. É isso? Do teste. Onde é que eu estou? Não vejo. Aqui, são geradores, né? Então, eu queria falar do teste que a gente fez das baterias, que é uma coisa que assim, eu considero um gargalo, né, do nosso planejamento de sustentabilidade no Brasil, e que a gente está trabalhando, junto com a Elétrica, até que está aqui, as meninas da Elétrica estão aqui, as mulheres da Elétrica, a gente fez um teste dessa bateria nova, que é uma bateria da Anton Bauer, chama Salt Dog, que é uma bateria com base em sódio, e a gente conversou com o fotógrafo do filme, né, um filme que a gente estava rodando, fotógrafo e eletricista, eles toparam, a gente levou essa bateria para o set e usou durante 2 diárias para iluminar o set, para entender como é que na prática isso acontece, né? Porque assim, o uso de baterias, diferentemente do gerador, assim, principalmente assim, né, o resultado que a gente teve é que principalmente é uma mudança cultural e principalmente planejamento. Então, assim, tem que planejar nos tech scouts, tal, porque o sistema de iluminação é diferente do gerador, né, que é uma fonte de energia e que você tem que puxar aqueles cabos de linha pesadérrimos e tal. Ele funciona meio como um polvo, né? Então, assim, as baterias elas têm menos potência, então elas iluminam um conjunto de cabeças, ao invés de ter um gerador que ilumina todo o parque de luz. Então, assim, você tem talvez um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, iluminando aquelas luzes que estão ali ao redor. Claro, depende muito da produção, depende muito do desenho de luz, depende muito de tudo. É uma coisa ainda estamos ainda engatinhando, e principalmente é uma tecnologia ainda muito cara. Muito, 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 muito cara mesmo. Então, foi ótimo fazer o teste, a gente está conversando. Funcionaram, mas não funcionaram 100%. Por quê? Porque não teve o planejamento, entendeu? Porque ninguém, quando foi fazer o Tech Scout, pensou nisso. Então, pensou, onde é que eu vou botar a bateria e tal. Então, aí você tem que mudar o eixo de luz e aí... Exatamente. Então, assim, precisa de... Foi bom para a gente entender o que a gente precisa fazer para fazer funcionar 100%, sabe? Foi um teste mesmo, assim. Foi super importante ter feito. Foi ótimo ter feito. Foi muito legal. Obrigada, Elétrica. E aí, um outro teste que a gente fez, esse sim é uma bateria que já dá para usar, foi essa outra bateria que é a EcoFlow, Delta EcoFlow, que ela é um pouco menos potente, ela só tem 6 kW, kVH, sei lá, kW, né? kVA. E ela, na verdade, a gente testou para usar toda a parte de base. Porque muitas vezes, isso aconteceu inclusive nesse filme, que era um filme que usava pouca luz, eles usavam um gerador para alimentar a base. Aí você fala, não, pelo amor de Deus, tipo, sofrendo. Por quê? Porque você precisa, né? Você precisa alimentar, você está numa externa, né? Assim, tem que alimentar o camarim, então, não sei o quê, aquela coisa toda, a gente conhece. E aí, a gente pegou 3 dessas baterias, que elas têm um valor já bem mais acessível, 3 dessas baterias, e começou a usar para alimentar os camarins e base. E eu fiquei muito feliz, porque a equipe de platô gostou tanto, deu tão certo esse negócio, até porque o preço também é mais acessível, que eles depois ligaram para a gente e eles vão usar no próximo filme deles, que não é nem da Amazon. Então, assim, é muito legal porque, claro, né, no mercado somos todos concorrentes, mas quando se trata de sustentabilidade, é um lugar de troca de informação, de troca de experiência, de troca de figurinha, em que todo mundo ganha, né? Quanto mais a gente fizer, né? Quanto mais a gente souber, quanto mais a gente compartilhar o conhecimento, mais todo mundo ganha, não tem vencedor, né? Assim, somos nós, né? A nossa sobrevivência. Então, bom, aí por último queria falar só dessas certificações que você mencionou, né? A gente busca sempre a certificação EMA, que é um selo do Environmental Media Association, que também está aberto a todo mundo. Eu botei o site ali, todo mundo pode buscar essa certificação. Eles têm alguns níveis, né? Tem o verde, o ouro, né? E acho que tem o award. A Floresta ganhou o ouro.
e tem a certificação do lixo zero, que é uma certificação um pouco mais... Assim, 100% das nossas produções tem o EMA, assim, pelo menos o Green. E o lixo zero, algumas produções a gente escolhe. É um outro tipo de certificação. E é isso, assim, só para finalizar, o que eu queria falar é que é possível implementar a sustentabilidade em qualquer produção, né? A Paula vai falar sobre isso provavelmente. Não é necessariamente caro, claro que tem custos associados, mas assim, mesmo se você não conseguir fazer uma gestão de resíduos, que é um negócio que realmente custa dinheiro, se você separar o lixo, fazer uma coisa, né, ou mudar o descarte, tem uma coisa que é cultural mesmo, que é de planejamento, que eu acho que qualquer produção pode fazer, de qualquer tamanho. É isso, obrigada. Já vou. Last not least. Bom, boa tarde. Muito feliz de estar aqui. Obrigada à Mostra pelo convite. Obrigada, Cinema Verde. Super orgulhosa dessa mesa de mulherões maravilhosas que eu admiro muito. E, enfim, pauta muito relevante. Como a Ari falou no começo, né, aqui do nosso dia, eu acho que fomos, né, Ari, bastante pioneiras em implementar práticas socioambientais nas produções audiovisuais aqui no Brasil. Então, eu estava vendo, a gente começou em 2010, e todas as produções de conteúdo da Bossa Nova tinham políticas socioambientais, a gente implementou, a gente também, na época, produzia Globo Ecologia, por exemplo, entre outros programas, conteúdos de TV e de cinema. O próprio canal Futura, claro, é um player, né, um canal muito simpático, esse tipo de iniciativa. Então, depois eu lembro que o Cinema Verde fez uma palestra, ou fez toda uma apresentação lá mesmo, né, no canal, e depois a gente expandiu isso para toda a produtora como um todo, para as produções de comerciais também. E, claro, quando eu montei a minha nova casa, a minha nova empresa, que chama Ventre, não por acaso tem esse nome. Ventre Studio, é claro que não existe produção dentro do Ventre, a gente até convidou a área, o Cinema Verde, para falar nas nossas mídias sociais sobre essa preocupação e essa iniciativa que está presente em todas as nossas produções. Mas indo um pouco no que a gente está conversando aqui, toda manhã, o dia todo, e o que a Gisela acabou de apontar, então, a primeira coisa que eu acho que eu queria discutir com vocês, mais do que entrar em detalhes, eu acho que as nossas práticas são muito parecidas com todas que foram apresentadas aqui, que são muito relevantes. Mas, então, acrescentando, já que eu sou a última a falar, né, e bebendo de toda a informação, de tudo que eu aprendi aqui hoje, eu acho que um dos principais pontos, primeiro, é pensar que não existe só uma maneira de fazer e só uma receita. Porque, se fosse assim, seria muito fácil, entre aspas, né? Você criou ali um protocolo, uma maneira de fazer, e você simplesmente repete isso em todas as produções. E não é assim. Cada produção tem uma realidade, tem, né, tanto realidade financeira, orçamentária, como geográfica, como, né, uma série de coisas. E eu acho que a primeira coisa é olhar para aquilo. Então, a gente vai fazer essa empreitada, né? Como é que a gente vai fazer isso aqui? E qual é a melhor maneira de fazer de forma positiva, criar impacto positivo e não só compensar. Eu acho que durante muito tempo a discussão, principalmente ecológica, ficou só na compensação, né? A gente vai, arrasa, depois compensa, dorme tranquilo e tudo bem. Agora a gente está num outro momento, e eu acho que eu queria trazer um pouco também essa pauta, que é a pauta coletiva. A gente passou aqui o dia todo falando das iniciativas individuais, que são muito importantes. Mas eu acho que a gente está falando aqui de uma questão política, como eu acho que muitas das nossas questões são. E se a gente não mudar políticas, então, de certa forma, volto à discussão da primeira mesa, a gente não vai mudar. Então, um pouquinho, até a Ari pediu para eu falar bastante da minha experiência internacional. Eu viajo muito, faço muitas coproduções internacionais.
há muito tempo. Então, eu achei interessante a Dani falando que o fato dessa produção ter sido uma produção, uma coprodução internacional, isso já ajudou na implementação, né, do programa socioambiental, porque isso já é uma exigência lá fora, não existe. Então, para dar alguns exemplos para vocês, né, que até a Flávia falou também. Eu vou para Cannes há muitos anos, né, em Cannes. E Cannes tem essa taxa, de fato, de 20 euros, mais ou menos, que você paga na sua credencial desde sempre. Mas este ano de 2024 foi o primeiro ano em que todo mundo que se credenciou recebeu um e-mail falando de tudo que eles fazem com relação à parte ecológica, vamos dizer, do festival. Quanto eles arrecadam com esse valor, que eram 3 milhões de euros? E quantos programas? Então, eles arrecadam um valor que depois eles bancam, investem num número de programas que tem a pauta ecológica na região ou no audiovisual. Então, a primeira coisa, a gente está aqui no primeiro encontro, que tem que ser o primeiro de muitos, mas a primeira coisa que a gente tem que falar, isso tem que ser algo importante, isso é um ponto a mais. Então, eu estou aqui do lado de um player que vai contratar, eu acho que deve fazer pauta, né, fazer parte dos atributos para você escolher, né, com quem você vai trabalhar, que essa pauta faça parte daquele, né, das crenças, vamos dizer, daquele provedor, daquele parceiro, né? Então, essa é a primeira coisa. Outro e-mail que eu recebi essa semana, que eu achei interessante, falei assim, vou contar isso lá na mesa. Então, a gente está agora vivendo, né, nesse exato momento, está acontecendo o Festival de Cinema de Locarno, que, enfim, é na Suíça, né, então, imagina, os lugares mais caros do mundo, mais hypados, e eu já tive muitas vezes em Locarno, inclusive fui no ano passado, e nesse meio era a mesma coisa. Então, fui lá para ser júri da parte do encontro de mercado. E aí, o que é chique? O que é legal? É você receber, com a sua credencial, você tem acesso, a um carro exclusivo com um motorista? Não. A todo o sistema de transporte público. Isso é que é chique, isso é que é moderno, isso é que é coletivo. Então, você vai para Locarno, ótimo, se você é o maior diretor, o que for. Você vai andar de transporte público, de bicicleta, que você tem acesso gratuitamente à bicicleta, entendeu? Você vai andar a pé, e isso é que é legal. Agora, essa luta, de novo, para a gente poder ter a mesma coisa nos festivais aqui, para começar, você precisa ter o transporte público. Então, o que eu quero dizer é que a gente está aqui com pessoas muito engajadas. Eu tenho certeza que todo mundo que está nessa mesa e que todo mundo está nessa plateia, né, numa sexta-feira aqui, está engajado. E agora a gente tem que ser a força que vai cobrar dos nossos colegas da primeira mesa que essa pauta esteja, né, no Conselho Superior de Cinema e que esteja nas políticas públicas. Eu acho que a gente falou aqui das experiências, né, exato, individuais, mas a gente tem que falar do coletivo. Só vai mudar se for junto, se for todo mundo, se for uma mudança social e de cultura mesmo. É isso. Acho importante, né, porque amplia um pouco, porque o setor audiovisual são as produções, aí tem os festivais, tem os laboratórios de desenvolvimento de projeto, né? Então, é tudo, a gente tem que ampliar, né? Obrigada a todas. Eu queria, como a gente está aqui apertadinho de tempo, ao invés de eu fazer a pergunta, eu queria saber se alguém aqui na sala quer fazer a pergunta. Muito obrigada. Olá, meu nome é Dudu, né? Eu sou profissional do ramo. Atualmente estou migrando para essa área de sustentabilidade. Eu queria agradecer a mesa. Falaram muito, né? Acho que é muito importante. O que a gente está fazendo aqui não é um advocacy, né? A gente tentando mudar posturas. E uma coisa que eu senti muita falta, assim, você não encontra dados de relatórios de sustentabilidade das empresas nacionais. Então, óbvio, estudei muitos relatórios dos players fora, para tentar entender como vocês trabalham os indicadores. E óbvio que são questões, são mercados distintos, né? Por exemplo, fora já estão desenvolvendo
tecnologia de gerador com hidrogênio verde, enfim. E tem uma certa... o Brasil acho que tem um pouco disso, né? As pessoas confundem um pouco de publicizar as ações com a prestação de contas. E eu acho que a prestação de contas, quando é o que vocês estão fazendo, mostrando dados e indicadores, é uma forma da gente, né, materializar os impactos. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante que as produtoras cada vez mais divulguem mais essas ações com uma forma exatamente de mostrar os indicadores. Basicamente isso. Obrigado. Só complementando, acho que a importância que o Dudu está falando das produtoras divulgarem seus resultados, acho uma forma muito importante de engajamento das equipes, porque as pessoas participam do set, elas separam o lixo, contribuem com aquilo que é proposto, mas elas não têm um retorno da ação delas, né? Eu e o Dudu, a gente tem, desde janeiro, trabalhado com uma empresa que presta serviços de sustentabilidade para a produção, e a gente defende muito isso, que no final de um job que nós realizamos, nós produzimos um relatório para a produtora, mas também fazemos uma espécie de um resumo e devolvemos isso para a equipe, porque as pessoas têm que conhecer, né? Quais são os impactos, qual é o benefício disso, como uma forma de engajamento e sensibilização da equipe. Tem uma coisa para falar também sobre isso, que eu acho que é muito interessante, que eu esqueci de falar, eu ia na minha fala, que muitas vezes a gente está falando, é muito complicado, ou nos projetos menores, você falou que você, né, tomou um tapa na cara porque ali, né, é uma comunidade, como é que eu faço? E uma coisa que eu percebi que é recorrente quando a gente aplica, né, as nossas práticas socioambientais, é que elas se dão conta que elas já fazem coisas. E esse orgulho, recentemente até compartilhei aqui, a gente está, enfim, fazendo um filme em Paraty, e a pessoa responsável pelo catering falou com muito orgulho, entendeu com muito orgulho que o fato dela estar usando todos os fornecedores locais, e ela entendeu como ela estava fazendo girar a economia do local como um todo, e isso para toda a equipe. Quando a equipe entende que está contribuindo para uma coisa muito concreta, e ao contrário do que a nossa sociedade, o nosso sistema faz com que a gente acredite, né? A gente vive numa sociedade, num tempo, e que tem gente que, inclusive, nega as questões climáticas, né? Uma grande parcela, espero que não tão grande, mas uma parcela considerável da sociedade, infelizmente, até nega, né, as questões climáticas que a gente está vivendo. Então, quando as pessoas têm essa consciência, assim, é muito bonito, cria um engajamento assim, muito natural. E uma prática que eu esqueci de comentar, que tem nas políticas públicas da Inglaterra, é assim, quando você vai pedir dinheiro público lá também, você tem que cumprir com algumas práticas socioambientais e de inclusão, tal, né? Até nesse meio, de novo, de Locarno, fala de todas as questões ambientais, depois tem uma parte sobre inclusão, porque faz parte, as coisas caminham juntas. E aí é meio, você tem que, eu não lembro se são 4 ou 5 práticas, e você tem que ter no mínimo 2, porque às vezes a gente sabe que não dá para ter a inclusão racial, a inclusão de gênero, todas as questões no mesmo projeto, mas isso tem que estar na nossa cabeça o tempo todo. Isso. Eu queria comentar sobre isso. Uma das vertentes das nossas diretrizes de sustentabilidade é a comunicação. Então, a coordenação de sustentabilidade, ela manda e-mails semanais com relatórios dos resultados que estão acontecendo, né, durante a produção. No final também tem um relatório, mas assim, é semanal. Aí, e nos grupos de WhatsApp, nesse último filme que a gente fez, no grupo de WhatsApp vem: essa semana nós economizamos a geração de não sei quantos quilos de lixo porque nós não usamos descartáveis e conseguimos compostar não sei quanto. Então, assim, isso traz, a gente vê na prática que é estimulante, né? Que a pessoa começa então, primeiro estava reclamando que tinha que levar garrafinha para o catering porque não tem o copo para tomar a Coca-Cola. Aí já leva a sua garrafinha já com um pouco mais de boa vontade, sabe? Então é muito importante isso que vocês falaram, realmente, essa comunicação, né? Porque a mudança ela é cultural. Então, é comunicando que essa cultura vai mudar, né? As mudanças vão ocorrer. Não, e a Cinema Verde tem um jeito... Agora vou fazer um pouquinho de propaganda.
É muito delicado de fazer isso no dia a dia. Então, a gente tinha uma coisa chamada dica verde na nossa ordem do dia. Aí tinha alguns comunicados nos nossos grupos de WhatsApp que faziam sempre referência ao lugar onde a gente estava. Olha, daqui não sei quantas garrafas plásticas deitadas é o caminho de Fortaleza a Beberibe. Então, isso traz muito a pessoa para a real necessidade. E aí, no final, tem um relatório de tudo que a gente conseguiu, né, conquistar e tal, com o empenho de todo mundo, que a gente encaminha para as equipes, para a equipe inteira. E aí, mas eu acho que é uma boa dica mesmo, acho que tem que estar no site da Gulani, da Floresta, e isso. Acho que a Érica quer... Não, eu ia falar... 35 produtoras cadastradas. No período, apenas uma produtora tinha um departamento de SG que fazia, né, as prestações de contas, assim. E tem algumas que eu sabia que faziam, não estava no publicizado, né? Eu acho que tem essa... A gente não quer divulgar porque a gente faz por propósito. Eu tenho... Dudu, tudo bom? Olha, Tudo bem. Então, eu tenho um ponto de vista. Eu acho que, às vezes, não tornar público não é uma falta de vontade. Às vezes, é uma questão de política da empresa também, às vezes. Né? Não é o caso aqui das minhas colegas amigas aqui, né? Mas eu acho que é super legal. E eu acho bem interessante vocês trazerem esse ponto, porque eu tenho uma experiência bem recente de um projeto que a gente estava atendendo e estava com muita dificuldade com essa questão do uso de copos. Aí eles querem que substitua o descartável plástico por descartável de papel. Falei que continua sendo um descartável, né, e tal. Aí a gente teve o primeiro relatório da gestão de resíduos e a compostagem. Realmente, naquele projeto, a compostagem foi assim, a gente conseguiu um volume grande. E a gente fez um informativo para a equipe, bem breve, assim, falando, olha, gente, tantas semanas de filmagem, a gente gerou esse tanto de resíduo, e olha a foto de onde está esse resíduo. Aí tinha foto das leiras, né? Já sem cobrir e coberta. Depois disso, o pessoal da equipe de sustentabilidade falou bem assim, mudou completamente. A galera, aí me mandaram uma foto de uma mesa cheia de garrafinhas, sabe? A galera se lembrando de levar caneca. Então, acho que é legal que vocês trouxeram, porque é muito importante para estimular mesmo. Não só, claro que os dados são importantes, né? Para você entender números, é sempre legal, convence bastante. Mas eu acho que é importante também aquilo que você está fazendo, como você falou, né? Na prática, o que está acontecendo, né, com aquilo, de verdade, sem ser o número. É muito, muito legal. Então, assim, a gente está junto nessa missão. Alguém mais quer fazer pergunta? Alguma pergunta, comentário? Eu não sei, acho que as meninas têm que ver aqui como é que vocês estão. Sim. Alguém mais tá bom? Aqui. Eu já falei muito hoje, então... Oi, trabalhei com vocês quase todas, sou assistente de direção normalmente. Fiz o projeto Luz na Floresta. Estava até caçando aqui um informativo final que veio depois do projeto, então, sim, tem divulgação, sim. E daí eu queria falar só que no set, às vezes é difícil a partir do copinho, só para atentar a isso, ver para a gente pensar numa forma bacana de lavar esse copo depois, deixar ele sequinho para não atrapalhar na hora fazendo barulho, essas coisas. Mas falar que é muito bacana esse projeto de mudança, né, social e ambiental. E agora eu estou nervosa. É isso. Eu acho. Oi. Não, então, eu acho que a gente tinha até um pouco mais de resistência, que eu acho que com o passar do tempo isso não acontece mais. Tem um lugar onde a pessoa pode lavar o seu copo, enxugar seu copo, levar... E aí eu acho que foi a reeducação.
é isso que eu falei, a gente já não sofre mais isso, pelo menos nos últimos sets que a gente teve, não vem sofrendo mais com isso. Todo mundo já está bem disponível e buscar a sua água e tudo mais. Ainda é o desafio da externa, mas no catering também, de tudo é reutilizável, né? Todo mundo ganha, às vezes, um copinho igual esse que a Ari tá, enfim, que é mais fácil. Ou a gente deixa os copos de acrílico, principalmente para quem vem de visita, né? Às vezes ao set, ou é uma figuração, enfim. Mas eu acho que do tempo que a gente estava junto para cá, já houve uma bela conscientização, acho que da turma toda, assim, em relação a isso. Eu queria só completar, porque a nossa indústria é muito efêmera, né? A gente monta e desmonta uma empresa, eu vivo falando isso, em 3 meses, 8, 10, sei lá. Então, acaba que você não consegue, quando fala de sustentabilidade, você não consegue estar com a mesma equipe todo o tempo. Então, essa equipe fez esse projeto, muda, vem outra equipe, e aí você começa do zero essa sensibilização, engajamento. Aí, eu acho que o exemplo da floresta é interessante, porque assim, já está incorporado ali no DNA da produtora, né? Então, e as equipes, que pelo que eu percebo, são equipes recorrentes, né? Então fica mais fácil. É que nem eu estou lá no Banco do Brasil, trabalhando, no Sesc, né? Trabalhando. Eu estou lá todo dia, durante 1 ano, 2, 3, 10 anos. Então, o que eu aprender sobre sustentabilidade ali, que veio da empresa, vai ficar e eu vou incorporar, porque ali é perene, é uma atividade perene. A gente tem ainda mais esse desafio no dia a dia do SET. Né? E eu falo, assim, te respondendo, essa questão da água é uma das ações mais simples, do nosso ponto de vista. Mas é uma dá mais desafio e treta. Porque tem uma questão cultural, e é treta mesmo, tem uma questão cultural, porque a gente tem que, a gente não pode, a equipe não pode espanar, né? E a gente precisa olhar para essas coisas, esses padrões, né? A equipe sim precisa colaborar para mudar, porque isso vem, eu tenho minhas observações sobre isso, mas eu não vou falar aqui, porque pode haver controvérsias, eu prefiro não, mas assim, tem uma questão que é, porque o diretor tem que estar tudo ali na mão dele, né? Ou, o platô, a equipe de platô é uma equipe que mais corre ali, e é a que mais tem problemas, as pessoas ficam reclamando o tempo inteiro dessa equipe, né? E imagina, é uma equipe que está ali, né? É aqui, é acolá, monta a barraca, não sei o que lá. E aí a galera vem encher o saco, desculpa, um jeito de falar, mas assim, vai reclamar porque eu vou ficar desidratado se não tiver o copo. Mas se tem o copo, a gente te deu o copo, cadê seu copo? Eu esqueci. Né? Então, assim, eu estou trazendo tudo isso assim, porque eu vejo isso no dia a dia. É um julgamento meu? Vou assumir. Eu nem podia estar falando assim como educadora ambiental, né, Carol? Mas, assim, é legal a gente trazer esse assunto, porque, assim, não dá para a gente ficar sendo babá de todo mundo o tempo inteiro. Eu queria fazer até um comentário. Eu estava pensando, ouvindo vocês, parece que essa prática de sustentabilidade no set, ouvindo vocês, eu sinto que aumenta um pouco a autoestima da equipe. E faz tempo que eu não participo de um set, mas no meu tempo de set era um lugar de muito assédio. Eu acredito que ainda é. Vocês acham que, com a prática de sustentabilidade no set, aumentando a autoestima da equipe, diminui o assédio? Tem um pouco essa relação? Eu acho que sim. Não sei se dá para colocar em dados, números, mas como eu falo, eu acho que é parte da mesma coisa, de pensar no coletivo, não do individual, de se inserir, de ter espaço e de você ir criando de fato uma equipe ali, um ambiente. Então, por exemplo, recentemente, se eu posso falar mais, que já é, né, um projeto que já foi, a gente produziu uma série que chama João Sem Deus, e que trata, né, de abuso sexual grave. E no fazer da série, então, uma das prioridades era ter um set prioritariamente feminino,
aí eu comecei a perceber que muitas mulheres se sentiam muito sensibilizadas só de ler o roteiro e tal, eu entendi que grande parte das mulheres sofreram abuso, a gente teve toda uma consultoria para isso, um hotline para as pessoas ligarem a qualquer momento, e, no paralelo, como sempre, também todas as práticas, né, ambientais, cinema verde e tal. E uma coisa ajudou a outra. Eu falei, não me surpreendeu que esse e-mail que eu recebi ontem ou anteontem, embora o título fosse, tinha até uma bicicletinha ali no assunto, e o título, todo o e-mail estivesse falando das atitudes, né, ecológicas, vamos chamar assim, do festival, e tivesse um quadro especificamente falando de inclusão, das praxes de não tolerância de nenhum tipo de abuso ou racismo, isso tudo vai junto, porque é uma visão de sociedade mesmo que a gente tem. Então, eu acho, e esse que tem que ser o principal gol. Eu não sei, eu tenho a impressão que ajuda. Eu acho que ajuda, mas não é necessariamente uma coisa já, você tem a outra coisa garantida, sabe? Eu acho que tem que andar junto aquilo que a gente estava falando, eles estavam falando na mesa anterior. Então, é a produtora de intimidade, é o RH de produção, ou uma pessoa que vai cuidar ali da equipe, e a sustentabilidade. É óbvio que você já você, com a sustentabilidade, você coloca a equipe inteira pensando que somos parte deste planeta. Então, o outro também tem que ser cuidado, né? A gente tem que ter respeito pelo outro, mas eu acho que não é direto, sabe? Eu acho que tem que ter ali, a gente continua tendo que ter conversas sobre respeito, sobre não racismo, não homofobia, transfobia, etc. Não é? A gente tem o nosso comitê, né, o SG dentro da produtora, todos os projetos recebem uma palestra, digamos assim, né, de anti-assédio, acho que de anticorrupção, enfim, para explicar o que a produtora tem como princípio, né? Eu acho que em todos, né, os sites da Amazon também, os produtos que a gente faz, acho que isso já é fato. Nisso a gente já, nesse mesmo papo, a gente já fala das nossas ações sustentáveis, já vai, nesse mesmo papo com a equipe, já vai falando de todas essas, né, não é uma diretriz, né, nem é protocolo, do DNA mesmo da produtora, do que a produtora acredita e do que a gente acha que o set deve ser, né, da forma que o set deve ser saudável. Então, andam juntos, mas eu acho que é Sim, isso. não resolve, mas quando tem essa cultura de você sempre servir, né, o assédio parte de um ponto que a pessoa tem poder, porque Sim. talvez ela esteja sempre sendo servida. Não, eu acho que essa cultura tem que... Eu acho que vem diminuindo ao passar, né? Eu sou antiga, né? Comecei a trabalhar ali na SBT, né? Senhores dinossauros da televisão, que alguns já nem estão mais aí, que eram chefes da gente, tratava a gente de uma forma que eu acho que já é diferente do que a gente vem, isso já vem melhorando, né? Mas eu acho que a gente tem que parar de dar manha. Essa é a minha... Todo mundo tá igual, né? A menina da limpeza tem a sua função, igual o diretor tem, igual o produtor tem, igual o elenco tem, é trabalho. Cada um fazendo o seu e cada um se respeitando dentro do seu limite. Então, acho que do mesmo jeito que eu tenho que levantar para você também, é isso. Ou eu posso fazer a gentileza de encher a sua garrafinha, se você quiser, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu sinto que vem melhorando essa relação entre o líder e os demais, assim. Sinto eu. Eu acho que o nosso meio ele é muito hierárquico ainda. E eu acho que isso está fora de moda, de modê, né? Exato. Então, acho que a gente precisa começar a refletir. Aí, quando eu falei, sabe, dessa história do copinho, claro que tem uma especificidade para elenco. Para elenco é mais difícil, né? Elenco, ele está ali, ele está caracterizado. Claro que tem elenco que leva a sua garrafinha até onde eu falo set, onde está o vídeo assiste, né? Ali para ir filmar a cena dele. E tem outros que não, mas assim, aí a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque ele está num processo ali, mas um cuidado para ir mudando essa cultura, não é alimentar esse padrão, entende? Então a gente olha para o set com determinadas especificidades de funções ali, mas tirando essa, eu acho que essa hierarquia em todos os níveis, seja no tratamento
né, nos relacionamentos, na sustentabilidade, eu acho que ela não tem a ver. Eu acho que, assim, não sei quem foi que falou da escola que deu o copinho, não é só a questão ambiental do copinho, é a questão que aquela criança vai receber e vai cuidar daquele copinho com responsabilidade. E ela vai aprender desde cedo a ter responsabilidade pelo aquele copo que eu uso. Eu sempre falo assim, gente, olha, você não usou o celular, ninguém mais se desvencilha disso, né? Todo mundo aprendeu a usar. Imagina, há 15, 20 anos atrás, era difícil usar celular, você tinha que ficar quebrando a cabeça, mas todo mundo quis tanto que agora o celular está no bolso, está aqui, só falta, né? Tipo, é a mesma coisa, a gente incorporar um novo hábito, uma nova tecnologia, né, para ir para mudar. Se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa contribuir para ele. Oi, eu sou a Carol, trabalho com a área na Cinema Verde. Uma alegria ouvir vocês, né, todos esses exemplos. Só queria complementar também isso, olha, que eu também acho, né, essa hierarquia toda é demodê, tanto quanto a palavra demodê, né, que acho que alguns nem sabem mais usar, mas a gente ainda precisa muito da validação desses diretores, de quem está ali nessas funções, né, que tem essa visão, eles precisam validar as ações da sustentabilidade, da equipe de sustentabilidade. Porque, senão, se eles não fazem, nem como exemplo, nem validando e dando espaço, é muito difícil que a equipe tome aquilo como algo sério, alguma coisa que tem que ser levada a sério. Vira uma optativa mesmo. Assim, eu posso escolher se eu quero ou não fazer. E tem que ser mais compulsório, de certa forma, para trazer essa mudança que depois é pessoal, você vai levar para a vida também, mas a gente precisa dessa validação dessas pessoas. Boa tarde, sou a Andréia. Queria agradecer que você falou pérolas, assim, estou super orgulhosa de estar aqui em primeiro. E queria lembrar, por exemplo, porque ter a motivação da gente estar gerando esse resgate do deslumbre, da sensação de ser criança, que é estar harmônico com os ciclos. Essa sensação ela tem que ser constantemente renovada, assim, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente também está em reciclagem para a Terra. A Mãe Terra, a gente fica se renascendo constantemente como humano. E se aproximar desse ciclo que faz com que a gente tenha mais força para ser único, né? E acho que era isso, basicamente. Aprendi isso na agrofloresta também. Em 2018, realizei esse sonho de trabalhar com cinema e morar no mato. Demorou 10 anos, né, para eu conseguir. E é um deslumbre atrás do outro. Você fica quase viciado nessa sensação de voltar a ser criança com vida, né? Então, muito bonito, sim. Obrigada, gente. Bom, acho que a gente vai encerrar. Eu quero Eu queria só falar uma coisinha que é uma provocação para todo mundo, mas para mim também, que eu esqueci de falar, que é a gente sempre, quando a gente está produzindo, quem é executiva mesmo, assim, do set, quando a gente está produzindo, o orçamento é aquela coisa que é viva, né? A gente estica aqui, puxa ali e tal. Então, a gente coloca uma semana a mais num profissional X porque precisa, a gente coloca mais dinheiro na arte porque a gente precisa, a gente faz tanta ginástica para adequar ao que o projeto precisa. Então, eu acho que agora a gente tem que colocar a sustentabilidade dentro do orçamento, tem que caber. Independente de ser um BOzinho, ou se vai ter equipes menores ou maiores, né? Mais equipe no set ou menos equipe no set, mas isso tem que estar no orçamento. Como a gente agora já coloca acessibilidade, como a gente coloca, enfim, tudo que a gente precisa. Então, acho que é um desafio assim, para todo mundo, mas para mim também, de fazer com que isso faça parte de todas as produções. E com isso a gente termina. Gente, pode ser uma ação só, não precisa ser o protocolo inteiro.
queria só voltar na coisa da água, porque eu acho que são essas pequenas coisas que criam a dificuldade, que é isso que a gente está falando, né, da mudança cultural, né? E a mudança cultural, ela passa, não só tem uma mudança cultural, mas tem também um desafio da prática. Muitas vezes, né, assim, eu sou do Rio e você está filmando no Rio, por exemplo, numa praia, o calor do cão, aí você vai ter um galão de água, como é que você vai levar o galão de água gelado no set, e aí as pessoas reclamam porque a água não está gelada. Enfim, tudo isso são coisas são pequenos detalhes e que não têm uma solução única e que podem ser criadas essas soluções. Então, assim, queria só mencionar o grupo de WhatsApp, né, assim, que nasceu um pouco dessas questões pequenas no sentido de que são tantas, né, assim, essas pequenas ações que fazem um set de filmagem de um platô do Rio de Janeiro, muito inspirado por questões de sustentabilidade e vivendo na prática os desafios, né, de implementação de algumas diretrizes, e aí pensar em soluções, e aí juntou uma galera, formou um grupo de WhatsApp para ficar justamente discutindo essas questões. Então, outro dia a gente estava falando, por exemplo, no Rio 2C tinha uma bicicletinha da SEDAI de água, né, com uma serpentina, assim. E aí a gente falou, cara, isso foi genial, né? Porque assim, isso aqui poderia estar no set de filmagem, poderia ser a água gelada com uma serpentina que nem chope. Como é que a gente transforma isso aí? Já falou, outro platô já falou então que ele tem um monte de coisa de pranchão, essas coisas assim, ele cria essas... então eu vou pensar, não, mas a bicicleta não funciona tanto, mas talvez como se fosse um carrinho de sorvete. Então eu vou desenvolver isso para o meu próximo filme, eu ter isso como água. Então essas coisas todas, assim, eu acho que essa inventividade na inovação, se a pessoa está engajada, né, e se a mudança cultural foi feita, se a pessoa realmente acredita que aquilo é importante, e que cria soluções, é fascinante, né? Assim, ainda mais para a gente que é antigo, então a gente já fez tanta coisa e tal, aí tem uma coisa nova para fazer, que maneiro, né? Assim, vou descobrir como é que eu vou fazer isso, né? E tem esse grupo de WhatsApp que está rolando, né, para trocar essas pequenas dicas, se alguém tiver interesse em entrar, mas é para isso, tá, gente? É só para isso, pelo amor de Deus. Vocês conversem aqui, a Ari, tá? E a gente pode falar aqui. Legal. Bom, quero agradecer. Esse platô, só uma curiosidade, esse platô, ele é incrível. Ele criou uma triagem dentro do estúdio para separar os recicláveis por tipo de reciclável. Ele fez um esquema, assim, uma cadeia de triagem de recicláveis dentro do estúdio. O Márcio Ribas foi ele que fez para esse set nosso, para água do cenário, se água de chuva, foi ele que fez. Ele é demais. E assim, ele é demais. A gente, quando vai para essa galera, né, de gestão ambiental e tal, a sustentabilidade ela precisa ser divertida também. Ela precisa ser legal, porque senão não fica chato mesmo. Então é isso. Muito obrigada a vocês pela presença. Desculpa o atraso. Obrigada, Dani, Érica, Gisela, Paulinha e Érica aqui representando a Mostra Ecofalante. Muito obrigada pela parceria. Eu estou muito feliz.